os destaques de 2023, a HQ favorita de James Gunn e o recomeço de X-Men nos quadrinhos. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. Para esse giro natalino, nós separamos os destaques das listas de melhores do ano gringas de vários países. A gente pegou listas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Espanha, da França, da Itália, enfim, de vários países, para comparar ali e ver quais são os quadrinhos mais mencionados e aqueles também que a gente já tem em publicações do Brasil ou que vão ser lançados por aqui. Sem dúvidas, o quadrinho mais mencionado de todos foi Mônica, do Daniel Close, uma HQ que saiu no Brasil este ano pela Nemo e que é um quadrinho que a gente precisa, assim, trazer ali um parênteses. É claro que Mônica foi mencionado várias vezes também porque é, desses quadrinhos todos da lista, o mais publicado em países diferentes. Normalmente, quando uma obra é lançada, ela demora um pouquinho para chegar a outros países. No caso de Mônica, foi algo praticamente simultâneo, tanto que o lançamento aconteceu no Brasil, aconteceu na França, aconteceu na Espanha, em vários países, e é por isso que Mônica, logo depois de ter sido publicado pela Fantagraphics, já conseguiu aparecer em várias listas de melhores do ano pelo mundo. A partir de Mônica, vamos comentar agora quadrinhos que foram destaques em determinados países. Começando com Estados Unidos e Inglaterra. Temos A Guest in the House, da Emily Carroll, um quadrinho ainda inédito no Brasil. Emily Carroll é autora de Floresta dos Medos, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Darkside Books, mas depois a autora não teve nenhum outro quadrinho lançado aqui no Brasil. A Guest in the House aparece em várias listas dos Estados Unidos e da Inglaterra. Outra HQ que também aparece várias vezes é Roaming, da Gillian Tamaki e da Mariko Tamaki, esse sim já anunciado aqui no Brasil. A gente até comentou aqui no nosso giro, porque a obra foi anunciada pela N-Versus e vai ser publicada em 2024. Vale lembrar que Gillian e Mariko Tamaki também são autoras de Aquele Verão, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Mino. Outro quadrinho que merece destaque é Blood of the Virgin, do Sammy Harkan. Esse quadrinho, desde o lançamento, ele já era muito aguardado, faz parte de uma série que o Sammy Harkan vinha lançando. E agora, dois destaques que vêm direto do Lá Fora, que é o nosso quadro, em parceria com o Caio do HQ Wishlist. Nesse quadro ele sempre traz quadrinhos que não foram lançados aqui no Brasil, que são inéditos, e que ele adoraria ver por aqui, que ele já leu, que ele gostou, então a gente sempre comenta lá no Fora do Plástico, na nossa página no Instagram. Esses dois quadrinhos são Shubeik Lubeik, da Dina Mohamed, e Juliette, de Camille Jordi. Só que o caso de Juliette é bem específico, porque esse quadrinho foi publicado originalmente na França em 2016 e só agora ele chegou aos Estados Unidos e à Inglaterra, e é por isso que só agora ele apareceu em várias listas desses dois países. E para fechar esses destaques dos portais ingleses e norte-americanos, nós temos Mulher Maravilha, As Amazonas, de Kelly Sue DeConnick, Phil Jimenez, Nicola Scott e Jean Ha, e Dua Power Bomb, do Daniel Warren Johnson. Esse último inédito no Brasil, e Mulher Maravilha, As Amazonas foi publicado pela editora Panini por aqui. Já nas listas espanholas, nós temos como destaque Por Culpa de una Flor, da Maria Medem, e El Cielo en la Cabeza, ou Le Ciel dans la Tête em francês, quadrinho do nosso já conhecido Altarriba, e esse teve lançamento simultâneo na Espanha e na França, e ele aparece em várias listas francesas. Já está anunciado aqui no Brasil pela editora Comic Zone. A Comic Zone anunciou essa HQ na CCXP. Na França, destaque para Chumbo, do Mattia Lehmann, que já tá anunciado no Brasil também, já tá até em pré-venda, né, pela editora Nemo, vai ser lançado em março, e As Guerras de Lucas, de Laurent Hoffman e Renaud Rocher, que está anunciado também pela Comic Zone, outro anúncio da Comic Zone na CCXP 2023. Então dá para ter uma ideia que alguns dos destaques da França foram quadrinhos que já estão anunciados aqui no Brasil. E é importante dizer que várias obras que foram lançadas originalmente em 2022 apareceram em listas de diferentes países agora em 2023, porque foi só neste ano que eles chegaram a esses países. É o caso de Patos, O Grande Vazio, As Muitas Mortes de Laila Starr, A Bela Casa do Lago, O Mundo Sem Fim e O Verão em que Ricardo Morreu. E todos esses títulos também foram lançados no Brasil em 2023. Por aí já dá para ter uma ideia de como que o nosso mercado brasileiro recebe influências desses outros cenários, então o que é destaque em outros países
países, costuma ser publicado aqui no Brasil também, e agora a gente fica de olho para ver como é que vai ser a lista das premiações do próximo ano. Falando em melhores do ano, aquele que manda no novo universo DC nos cinemas, James Gunn, revelando threads qual que é o seu quadrinho favorito deste ano, qual que é a leitura favorita dele, e é Alvo Humano do Tom King e do Greg Smallwood. E a gente precisa concordar com James Gunn. Tá, sem dúvida, nos nossos destaques de 2023. Alvo Humano foi publicado aqui no Brasil pela Panini em 2 partes, 2 volumes, e há pouco tempo, alguns dias atrás, a gente comentou sobre os 2 volumes no Fora do Plástico. Tecemos muitos elogios porque realmente é um quadrinho que nós adoramos. É aquela clássica história de mistério em que é necessário descobrir quem que é o assassino, mas ao mesmo tempo Tom King e o Greg Smallwood fazem uma grande homenagem à Liga da Justiça Internacional, a Liguinha, então tem humor, tem vários elementos ali da Liga da Justiça Internacional clássica, mas ao mesmo tempo tudo funciona dentro desse universo, então você não precisa ter muita base ali dos quadrinhos da DC para gostar desse material. A gente só queria enaltecer aí Alvo Humano junto com o James Gunn nesse giro aqui. Os X-Men vão renascer das cinzas segundo a Marvel. Uma nova era dos mutantes vai começar em julho de 2024 e a saga de Krakoa vai chegar ao fim. A Era de Krakoa foi criada pelo Jonathan Hickman em 2019 com as revistas Dinastia X e Potências de X e rendeu muitos elogios. Inclusive teve bastante comentário até de gente que não queria que tivesse esse recomeço dos X-Men nos quadrinhos, que continuasse ali a saga de Krakoa. E o fim de Krakoa já estava anunciado ali fazia alguns meses, mas a gente ainda não sabia o que viria a seguir. Até que agora, no dia 20 de dezembro, a Marvel lançou um teaser com o anúncio desse recomeço dos X-Men. Como você pode ver na tela, o teaser não entrega muito, mas já dá para confabular aí algumas coisas. A que é mais notável, sem dúvidas, é o uso do logo clássico dos X-Men. Tem gente também associando essa ideia de ressurgir das cinzas com a Fênix, tem gente lembrando do arco From the Ashes, que foi escrito pelo Claremont lá na década de 80, e é nesse arco que começa a saga dos X-Men que a Panini tem publicado aqui no Brasil. E ainda tem o fator X-Men nos cinemas, né, gente? A gente não sabe exatamente quais que são as intenções da Marvel em relação à conexão entre quadrinhos e cinemas, o que os quadrinhos vão servir como base para essa nova era dos mutantes também nos cinemas, essa reapresentação dos X-Men nos cinemas. É tudo uma grande interrogação até que a Marvel nos dê mais detalhes. Ainda sobre os X-Men, a Marvel vai lançar um quadrinho prelúdio da animação X-Men 97. É uma minissérie com 4 volumes que vai ter roteiro do Steve Fox e arte do Salva Spin e vai trazer os personagens da animação dos anos 90 e o que eles estavam fazendo até esse retorno com essa nova animação. Em resumo, é uma história original que vai preparar os leitores para o que vem na série X-Men 97. O lançamento da primeira edição dos quadrinhos está previsto para março de 2023, mas a animação do Disney Plus ainda não tem uma data exata de estreia. A previsão, por enquanto, é para 2024. O Prêmio Literário da Biblioteca Nacional vai ter 2 novas categorias, quadrinhos e ilustração. Esse anúncio foi feito na entrega do prêmio já faz alguns dias no Rio de Janeiro. E a gente trouxe essa notícia para cá porque eu acho que ela não teve tanta repercussão aqui no nosso mundinho dos quadrinhos. E é muito importante que uma categoria dessa seja criada porque, querendo ou não, as premiações elas são uma forma de validação daquela obra premiada. É um jeito do quadrinho chegar a novas pessoas, é uma forma da obra ser mais conhecida como um todo e é muito bacana ter isso no prêmio da Biblioteca Nacional, que é quem tem um dos maiores acervos de quadrinhos da América Latina. Um negócio interessante é que as categorias do Prêmio Literário da Biblioteca Nacional levam o nome de ícones brasileiros. O prêmio de contos, a categoria de contos é o prêmio Clarice Lispector, a categoria de romance é o prêmio Machado de Assis, e a gente ficou aqui curioso para saber quem que será que vai dar nome à categoria de quadrinhos quando ela começar a partir de 2024. Pré-vendas da semana, o ano tá acabando, Natal tá aí e a gente tem pré-venda nova ainda para falar. O Papa Terrível, a história de Júlio II, da Conrad Editora, entrou em pré-venda. Essa que é uma obra do Jodorowsky e de Tel, e que é, vamos lá, é tipo uma continuação
de Os Borgia, mas não necessariamente você precisa ter lido Borgia, do Jodorowsky e do Manara, para você ler o Papa Terrível. É que, cronologicamente, os eventos de Papa Terrível acontecem depois de os eventos de Os Borgia. A previsão de lançamento é para o dia 31 de janeiro do próximo ano. Da Pipoca Nanquim, nós temos a pré-venda de Power Rangers e Tartarugas Ninja, um crossover entre as duas franquias. A Pipoca Nanquim publicou toda a série de Tartarugas Ninja, a série clássica, né, de Tartarugas Ninja, e agora vai lançar esse crossover entre os Power Rangers e a equipe das Tartarugas. A previsão de lançamento é para o dia 29 de janeiro. E vale lembrar que a outra série dos Power Rangers, Go Go Power Rangers, que a gente comentou aqui no giro passado, tá em pré-venda também pela editora Indivisível. E falando em Indivisível, tem outro quadrinho da editora que também está em pré-venda lá no site deles, The Darkness Volume 1, do Gartenes e do Mark Silvestre. A previsão de lançamento também é para o próximo ano. A editora Lawrence lançou no último sábado um catarse duplo do Henrique Breccia, 2 quadrinhos que são ilustrados pelo desenhista argentino. Um deles é uma republicação. O volume 1 de Alvar Maior vai retornar agora com uma nova capa, novas letras e um pós-fácil. Além disso, a Lawrence traz também nessa mesma campanha do Catarse o quadrinho Avrak, o Senhor dos Falcões, que tem a arte do Henrique Breccia e roteiros do Ricardo Barreiro. Você pode apoiar os 2 quadrinhos juntos ou apoiar separadamente na campanha, e a previsão de lançamento é para fevereiro do próximo ano. O giro de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua presença, pelo seu like, pela sua inscrição. Um Feliz Natal! Boas festas, que 2024 seja um ano incrível para todos nós. É o nosso desejo de coração aqui, meu e do Pedro, e muito obrigada por ter acompanhado a gente nesse ano de 2023, acompanhado aqui no YouTube com os nossos giros e lives, lá no Instagram também, acompanhado as nossas coberturas, enfim. Muito obrigada mesmo. E a gente também pode dizer que, se você quer ficar um pouquinho mais perto do Fora do Plástico, que tal se tornar apoiador ou apoiadora em apoia.se/Fora do Plástico. Lá você confere todas as modalidades, mas é só garantir que, com isso, a gente vai tornar o Fora do Plástico cada vez melhor. Esse é o intuito do apoio. Chega mais. Até a próxima!